Será que é realmente possível entender alguém por completo? Essa pergunta atravessa nossa mente em momentos de silêncio, mas em Monster, ela se transforma em um enigma que pode decidir entre a vida e a morte. A história do Dr. Tema e sua relação com Johan nos coloca diante da fragilidade do entendimento humano. O quanto realmente sabemos sobre quem está ao nosso lado, o quanto sabemos até de nós mesmos. Muitas vezes, acreditamos conhecer as pessoas porque convivemos com elas, ou porque elas compartilham palavras e gestos conosco. Mas a verdade é que cada ser humano carrega dentro de si uma floresta escura, cheia de segredos, traumas e desejos inconfessáveis. Monster nos joga nesse labirinto psicológico sem oferecer um mapa. É nesse vazio entre o que vemos e o que não vemos que nasce a reflexão desse vídeo. Não se trata apenas de analisar Johan ou Tema, mas de compreender o que Monster pode nos ensinar sobre nós mesmos, sobre como olhar para os outros sem ingenuidade e sem medo. E talvez, no final, percebemos que entender alguém não é um destino, mas um processo que exige coragem, paciência e humildade. Todos nós usamos máscaras, é inevitável. No convívio diário, escondemos dores, realocamos inseguranças e até moldamos expressões para parecer mais fortes, mais confiantes, mais aceitáveis. Nietzsche dizia que o ser humano é um ator condenado a desempenhar papéis sociais. Em Monster, Johan é a personificação extrema dessa ideia. Ele se apresenta como um jovem encantador, educado e inteligente. Mas por trás desse rosto existe algo insondável. A grande questão é que nem sempre usamos máscaras para enganar os outros. Muitas vezes, usamos para sobreviver. Quem nunca fingiu estar bem para não preocupar alguém? Quem nunca sorriu enquanto carregava um peso por dentro? Johan só leva isso ao limite, criando uma performance tão perfeita que chega a seduzir e manipular qualquer um. O que nos assusta é perceber que, em menor escala, nós também fazemos isso todos os dias. Olhar para as máscaras sociais não é apenas apontar a falsidade dos outros, mas reconhecer nossa própria dualidade. Talvez entender alguém comece por admitir que todos escondemos partes de nós mesmos. Às vezes, até de forma inconsciente. A pergunta é: até que ponto estamos preparados para enxergar o que existe além dessas máscaras? Às vezes, o que se esconde pode ser mais assustador do que imaginamos. Se existe uma chave para começar a entender alguém, essa chave está no passado. Em Monster, cada personagem carrega uma história que molda suas escolhas, seus medos e até seus crimes. Quando descobrimos o que Johan viveu em sua infância, começamos a perceber que ele não é apenas um vilão absoluto, mas também um reflexo de circunstâncias desumanas. Isso não significa justificar suas ações, mas enxergar que o mal nunca nasce do nada. Ele é tecido em silêncio, ponto a ponto, dentro de uma biografia marcada por dor. E não é assim também na vida real? Quantas vezes julgamos alguém pelo comportamento atual, sem imaginar a tempestade de experiências que essa pessoa enfrentou antes de chegar até nós? O colega que se fecha em silêncio pode carregar uma infância difícil. A pessoa que explode com agressividade talvez esteja apenas se defendendo de feridas antigas. O passado não justifica tudo, é claro, mas dá pistas preciosas para compreender o presente. Esse é o convite de Monster: olhar para as pessoas ao redor com mais profundidade, sem a pressa de julgar. Pergunta a si mesmo: o que essa pessoa já viveu para reagir assim? Às vezes, a resposta pode nos fazer sentir empatia, outras vezes apenas nos mostrar os limites da compreensão. Mas em ambos os casos, aprendemos a ver além da superfície, e essa mudança de olhar pode transformar não só nossos relacionamentos, mas também a forma como nos entendemos. Uma das grandes lições de Monster é que muitas vezes não enxergamos as pessoas como elas são, mas como gostaríamos que fosse. O Dr. Tema acreditou que, ao salvar Johan, estava cumprindo o ideal máximo de sua ética médica.
Ele projetou sobre aquela criança a imagem de uma vida inocente, sem perceber que havia algo obscuro por trás de seus olhos. Essa projeção o levou a carregar uma culpa insuportável, ter dado ao mundo a chance de ser destruído por um monstro. Na vida real, fazemos isso com mais frequência do que imaginamos. Quantas vezes colocamos expectativas em quem amamos, esperando que o outro corresponda às nossas fantasias de perfeição. E quando essa imagem se quebra, a frustração nos atinge como uma faca. Projetar é perigoso porque impede de ver o outro em sua verdade, com suas contradições, fraquezas e sombras. Compreender alguém exige coragem para encarar não só o que é bonito, mas também o que é desconfortável. Tema precisou abrir mão de sua imagem idealizada para ver Johan como ele realmente era. E esse é o mesmo exercício que a vida nos pede: deixar cair as ilusões e aprender a amar de verdade. Ou pelo menos se afastar dos perigos, pelo que o outro realmente é e não pelo que gostaríamos que ele fosse. Em Monster, o silêncio é quase um personagem. Johan fala pouco, mas cada palavra sua é carregada de veneno e ambiguidade. E ainda assim, o que mais assusta não é o que ele diz, mas o que ele deixa de dizer. É no não dito que mora a força de sua manipulação, o vazio que abre espaço para os outros projetarem seus medos, desejos e inseguranças. E esse silêncio também existe em nossas vidas. Há coisas que preferimos calar, porque a dor é grande demais. Mas esse silêncio não desaparece. Ele grita por dentro. Se expressa em nossos gestos, em nossas escolhas e até no modo como nos afastamos dos outros, como uma sombra sempre presente, esperando para ser encarada. Aprender a entender alguém também é aprender a ouvir esse silêncio. Observar os pequenos sinais. Perceber quando uma palavra engasgada revela mais do que as 1000 frases que ela disse antes. Monster nos lembra que o abismo da mente humana não se revela apenas no que é dito, mas também no que é escondido. E muitas vezes é nesse silêncio que se encontram as verdades mais brutais. Um dos dilemas mais fortes em Monster é o peso das escolhas. Tema tinha 2 opções no início: salvar o prefeito, que é uma figura importante para sua carreira, ou salvar Johan, uma criança anônima. Ele escolheu o garoto, e essa decisão mudou toda a sua vida. É como se a obra estivesse nos lembrando de que, por menores que pareçam, nossas escolhas carregam consequências que podem nos perseguir por anos. Na vida real, não enfrentamos monstros literais como Johan, mas enfrentamos dilemas que nos marcam. Decidir entre o que é justo e o que é conveniente, entre o que queremos agora e o que sabemos que terá impacto no futuro. Cada escolha é um pequeno ponto que constrói o mapa da nossa existência. Às vezes nos perguntamos: e se eu tivesse escolhido diferente? E esse pensamento pode nos atormentar como o fantasma de Johan atormenta Tema. Compreender as pessoas também passa por compreender suas escolhas. Cada decisão que alguém toma é moldada por experiências, dores, medos e sonhos que não conhecemos por completo. Antes de julgar, talvez devêssemos perguntar: que feridas esse caminho escondeu? Monster nos mostra que até uma escolha feita por amor ou ética pode carregar dentro de si a semente da tragédia. Este dizia: quem luta com monstros deve cuidar para não se tornar um monstro. Essa frase parece escrita para Monster. À medida que Tema persegue Johan, ele próprio começa a ser corroído pelo abismo que jurou enfrentar. Um médico que antes se definia pelo ato de salvar vidas, passa a considerar tirar uma. O confronto não é apenas externo, é interno. Uma luta contra si mesmo. Isso nos obriga a encarar uma pergunta incômoda: até onde vai nossa bondade quando somos empurrados ao limite? Será que, no fundo, todos carregamos uma parte de escuridão, esperando apenas as circunstâncias certas para emergir? Johan não surge do nada. Ele é, de certo modo, o reflexo de uma humanidade quebrada, cheia de dores e silêncios não resolvidos. Entender as pessoas não é apenas ver sua luz, mas reconhecer o abismo que existe nelas, e em nós também. A linha que separa o herói do monstro pode ser mais fina do que imaginamos.
Monster nos lembra disso a cada capítulo, nos forçando a perguntar: será que somos tão diferentes assim daqueles que julgamos? No final, Monster não nos entrega respostas fáceis. Pelo contrário, ele nos devolve perguntas. O que nos torna quem somos? Até que ponto somos produtos de nossas escolhas ou vítimas de nossas circunstâncias? Johan é apenas um vilão ou é apenas um espelho distorcido de nós mesmos? Entender as pessoas, como aprendemos com essa obra, é aceitar que cada ser humano é feito de luz e sombra, de amor e destruição. A mente humana é um abismo, e quanto mais olhamos para ele, mais descobrimos que também estamos sendo olhados de volta. E agora eu pergunto a você: depois de refletir sobre tudo isso, você acredita que realmente consegue entender as pessoas? Ou será que no fundo, estamos sempre tateando no escuro, tentando decifrar monstros e anjos que habitam a mesma alma?